Oi gente, tudo bem? Vocês que acompanham aqui o canal sabem que eu geralmente não falo nos vídeos, mas esse vídeo de hoje tem umas explicações e seria difícil colocar tudo em escrito. Então eu resolvi abrir o áudio para vocês acompanharem melhor essa aula aqui dos cubinhos. Bem, geralmente esses cubos aqui são feitos da seguinte forma. A maioria das vezes que eu vi ela no YouTube é assim. As pessoas costuram os cubos por essa linha aqui, ó. Esse tecido bem aqui, ele tem uma costura aqui, assim como também esse e esse aqui. Então, de modo que essa parte aqui é costurada em linha reta, essa aqui também em linha reta, essa é linha reta e essa também é linha reta. Quer dizer, facilita muito para quem não gosta de costurar em V. Mas eu entendo que quanto menos costura o patchwork tiver, mais bonito ele fica, em alguns casos, né? Algumas exceções para essa regrinha aí que eu tô falando. Então eu quero fazer essa aula aqui com vocês, costurando os losangos de forma inteira, sem essa costura aqui no meio. Sem essa costura aqui no meio, que facilitaria, em tese, a montagem dos blocos. Mas aqui também a gente vai conseguir montar, vai ficar bem bonito também, da mesma forma que o anterior. Sendo que com menos costuras. E que eu acho que isso é interessante. Ok? Para fazer essa aula, eu vou utilizar essa reguinha aqui, que é uma reguinha que eu comprei, não lembro quando nem onde, mas aqui é a marca dela do carrossel.com.br. Você pode encontrar na loja americana que eu comprei essa reguinha aqui. Aí você pode procurar em outros canais. É uma reguinha que facilita muito para trabalhar com estrela, para trabalhar com cubos, porque dispensa você ficar calculando tantas medidas, como também o tamanho dos losangos. Ela tem essas medidas aqui, ó, se vocês vão conseguir ver bem. Tem aqui até a medida de 12, a medida de 9, a medida de 6 e a medida de 3. Então, tem os cortes do losango, tem o corte só do triângulo, tem um corte da metade do triângulo, tudo aqui já vem já fácil para você. Essa reguinha aqui ela facilita a vida, mas quem não a tiver não impede de fazer a aula. A gente vai fazer os cortes tanto nessa régua como também na régua comum, caso você não tenha acesso a essa aqui. Então vamos lá fazer o corte aqui dessa. Olha, eu vou cortar todas as partes desse trabalho aqui vão ser, não vai ter triângulos aqui, você vai ter apenas losangos. Então aqui, se fosse nessa régua que eu tivesse cortar, você posicionaria a régua aqui, no caso que eu tô usando o tamanho de 9, tô usando aqui o tamanho de 9, então eu vou posicionar a régua bem aqui, ó. Prontinho, tá aí o corte do tecido já para trabalhar. São só esses cortes aqui que a gente vai utilizar, ok? Mas você não tendo essa régua aqui, como é que você faria? Você vai pegar aqui, seria pegar aqui o ângulo de 60 graus
Ok, tá aqui, ó. Nós temos aqui, ó, nessa formação aqui, nós temos daqui para cá, 60 graus. A régua aqui nessa base está alinhada na linha de 60. Então, você corta aqui. Então, se aqui você já tem um ângulo de 60 graus, você agora vai tomar a medida que você quer desse losango aqui. Mas você agora posiciona a régua paralela à linha que você cortou, já que está o ângulo de 60 graus. Então, você vai medir aqui 9 centímetros, vai colocar a régua em paralela com a linha que você cortou, onde já tem informação do ângulo de 60, e você vai cortar aí. Circular essa linha aqui de baixo, na medida de 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bem aqui, nós vamos aqui na medida de 9. Você corta aqui. E, de novo, você vai procurar a medida de 9. A linha aqui embaixo. Você vai alinhar aqui embaixo. E vai cortar aqui. Então, é um pouco mais difícil, mas para quem quer fazer as coisas não precisa. Mas então nós vamos ter o mesmo losango, só que cortado de maneira diferente. Bem, então vamos dar início à nossa costura nos nossos cubos. Eu já montei aqui um pentágono, um hexágono, aliás. Vocês observam que ele tem no meio dele uma estrutura de 6 pontas. Então, 2 formas de costurar os nossos cubos. Você pode costurar, primeiramente, as 3 partes de uma estrela de um lado, as 3 partes da outra, e depois costurar as partes que vão formar o hexágono ao redor. E a outra forma eu vou mostrar daqui a pouco. A costura em V, você tem que trabalhar com uma linha imaginária o tempo todo no seu losango. Eu vou tracejar aqui a linha, essa linha que corresponde à margem de costura, tanto de um lado como do outro. Você vai ver que lá no cantinho elas vão se interceptar e vai dar um pontinho bem aí. Esse pontinho aqui que eu tô falando, ó, é onde as linhas da margem de costura se interceptam. Esse pontinho aí é o limite da sua costura. Eu vou tracejar ele aqui nesse pedacinho, mas nas outras eu não tracejo, porque eu já tenho isso eu já consigo trabalhar com esse ponto sem que ele esteja tracejado. Então, você vai iniciar a costura e vai parar a costura justamente nesses pontinhos aí. Se por acaso você passar, você volta, você vai lá e descostura, dê um ponto de descostura nele, para poder ficar bem certinho. Então, o que vai acontecer é assim. Lá no início do tecido, no início da costura, vai estar essa costura aberta. Como eu falei lá no início, a gente está fazendo essa montagem aqui do cubo, seguindo a montagem da estrela, né? Estrela de 6 pontas. Então, eu vou agora vou montar a primeira metade da estrela, colocando o terceiro losango agora. Sempre que você for costurar um losango, o próximo losango, você tem que assentar ele completamente sobre o tecido que você está costurando, para que as pontas dele fiquem totalmente alinhadas. Ó, observe que o início da costura é reforçada, apesar de não ser desde o início lá em cima,
Mas a partir dos pontinhos que eu já falei pra vocês, que são os pontinhos imaginários, elas são reforçadas tanto em cima como embaixo também, para não descosturar. Então, a gente tem aqui a primeira metade da estrela já finalizada. Lembre-se que você tem que alinhar o tempo todo o tecido, o próximo losango que você está colocando, você tem que alinhar completamente com o que está embaixo. Então, nesse caso aqui, ele vai passar um pouquinho em cima desse tecido laranja aí. Mas você vai costurar no limite do tecido que está embaixo, de modo que a costura não pegue em nenhum nesse tecido que está na lateral aí. Ao costurar, você tem que certificar que esse encontro de costura bem do centro ele tem que ser perfeito. Utilize alfinetes para ajudar, se você achar melhor. Bem, depois da montagem da estrela, a gente vai dar início agora à colocação das partes que vão ficar no entorno do hexágono. E também dar início à costura em V. A primeira parte é muito fácil. Você vai colocar o tecido, alinhar ele completamente em cima do tecido de baixo. E nesse ponto bem aqui, você vai costurar no limite justamente da costura que está na parte de baixo dessa que você está acrescentando. Agora vamos dar início à segunda parte dessa costura em V. Você puxa o tecido. Primeira coisa, você alinha o tecido que você vai costurar com o tecido de baixo. E depois você vai puxar esse tecido da esquerda. Vai puxar ele bem para que ele não a costura dele, para que ele não seja costurado com os outros dois que você vai unir agora. Essa costura não pode pegar esse terceiro tecido aí, ela
Vai pegar apenas os tecidos que que eles estão um sobre o outro. Se acontecer da costura pegar o terceiro tecido, você vai lá e descosture somente o necessário para que esse tecido seja liberado. Aí você vai repetir agora o mesmo procedimento para as outras 5 partes que vão completar o hexágono e a formação desses cubos e a formação dos cubos. Além da montagem da estrela, esta opção aqui de você montar apenas este lado é a segunda opção de montagem para você montar o seu hexágono. Vamos ver bem rapidinho para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Como é que seria isso?
Resumindo então, nós temos duas maneiras de formar o hexágono para poder montar os nossos cubos. Uma delas é formando essa estrela que nós temos aqui. Depois de costurar um lado da estrela e costurar o outro lado, nós costuramos em V as partes que faltam do hexágono. Esta é a primeira opção de montagem. Esta aqui agora é a segunda opção para você montar o seu hexágono, onde você vai montar essas duas partes aqui. Você vai montar esses três pontinhos aqui, esses três losangos, conforme a metade de uma estrela. Depois do outro lado você monta também os outros três losangos que vão formar a outra metade da estrela. Vão ficar esses dois lados. Aí você costura eles. Depois de costurar esses dois lados, você vai anexar os dois pontos que faltam para completar o hexágono. São duas opções para você fazer o hexágono. Você tem que ver qual que é melhor, qual que você se adequa mais. Mas o resultado vai ser o mesmo.